Meus queridos, dando continuidade então às sequências, hoje nós vamos estudar progressão geométrica. Então, progressão geométrica, também chamado de PG. Então, uma progressão geométrica vai ser aquela sequência onde cada termo, sempre a partir do segundo, claro, é o anterior multiplicado por uma constante. Essa constante a gente vai chamar de constante Q. Então, a espiral, por exemplo, é uma progressão geométrica que, se a gente ver aqui, ela vai só aumentando aqui, ó. Tinha um raio, aí o que era o raio passa a ser diâmetro, o que era diâmetro passa a ser raio e vai assim, vai então dobrando sempre. Então, o exemplo aí, a gente tem 2, 4, 8, é uma, eu tenho, pode ser finita ou infinita. No caso aqui eu fui multiplicando por 2, então a razão é 2. Já aqui eu fui multiplicando por 1/3, 6, 3, 1, 1/3, 1 nono, 27. E não tem fim, é uma progressão infinita e a razão é 1/3. Aqui, 1 menos 5, 25, menos 5, 25. Também eu deixei uma progressão infinita como exemplo. E a razão aqui é menos 5. Então, quando a razão é negativa, a gente vê que ele vai oscilando. E aqui, 7, 0, 0, 0. Quer dizer, uma progressão infinita, também eu deixei com reticências. E a razão é 0. E no caso 0, 0, 0, 0, PG infinita. E a razão a gente não sabe, porque o primeiro termo é 0, então qualquer coisa que você multiplicar por 0 vai dar 0. Como é que a gente classifica as PGs? As PGs elas podem ser classificadas como crescente, decrescente, constante, oscilante, quase nula. Então, a PG crescente é aquela que ela vai aumentando o valor dela, os elementos dela vão aumentando de valor, e é quando a razão é maior que 1. Ela vai ser decrescente quando os números forem aí diminuindo, né, à medida que aumenta a posição, e vai ser quando a razão estiver entre 0 e 1. Constante, ela vai ser quando todos os termos forem iguais, porque a razão é 1. E multiplicar por 1 eu não altero, ele é o elemento neutro da multiplicação. Ela vai ser oscilante quando a razão for negativa. Então, você vai vendo, você vai ter sempre um positivo, negativo, sempre vai oscilar aí entre positivo e negativo. E ela vai ser quase nula quando ela tiver razão 0, porque ou nula, né, quando começar com 0. O termo geral da PG, e como na APA, a gente vai ter um termo geral. Então, a gente tem a PG aí, A1, A2, A3. Se a gente chamar de A, o termo, esse índice aí, a posição do termo, né, as N posições, e Q, a razão da PG. Então, o primeiro termo é A1, o segundo vai ser o A1 vezes Q. O terceiro vai ser o A1 vezes o A2 vezes Q, só que o A2 é A1 vezes Q. Então, na realidade, o terceiro termo é A1 vezes Q ao quadrado. Da mesma forma, o quarto termo, a gente vai ver que é A1 vezes Q ao cubo, porque aí eu sempre pego o termo anterior e multiplico por Q. E assim a gente pode ter o A5 e facilmente a gente vai deduzir o termo geral vai ser AN, né? Qualquer termo, vai ser o A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Porque é uma coisa que você for fazendo, você vai vendo aqui que o expoente da razão é 1 a menos que o termo, posição do termo. Bom, nós temos então também as propriedades das PGs. Então, quando eu tiver 3 termos consecutivos, o termo central ao quadrado vai equivaler ao produto dos outros dois. E se eu quiser fazer uma representação genérica de uma PG, se ela tiver 3 termos,
eu vou fazer a razão dividido, o termo central dividido pela razão, o termo central vezes a razão. Se tiver 4 termos, eu vou pegar como razão o q ao quadrado, vou fazer q ao quadrado como razão e vai ficar o x dividido por q ao cubo, x dividido por q, x vezes q e x vezes q ao quadrado. Ainda aí dentro das propriedades das PGs, né, o produto dos termos equidistantes da PG é sempre o mesmo. Então, aqui, ó, a PG que eu coloquei aí, por exemplo, se eu multiplicar o 1 e o 64, eu vou ter 64. Mas se eu multiplicar o 2 e 32, eu vou ter 64. O 4 e 16 também vai ser 64. Aí, o termo central vai ser ele ao quadrado. Então, 8 ao quadrado, 64. Então, aí a gente tira aí que os termos equidistantes multiplicados são constantes, né? Bom, também temos a soma dos primeiros termos da PG, como a gente tinha na PA. Apesar que a gente não vai mexer com isso esse ano. Mas é bom já saber. Então, eu vou ter aqui A1 vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado, são a soma, e vou somando isso, é a soma dos termos. O artifício que eu vou usar para poder achar a fórmula da soma, eu vou multiplicar todos os termos pela razão. E vou, então, fazer a soma menos a soma vezes a razão. Porque quando eu faço isso, eu elimino aqui, ó, todos os termos centrais aqui, ó, e fico com o primeiro termo da soma e com o último do termo da soma vezes a razão. E aí eu fico aqui, ó, soma menos soma vezes a razão vai ser igual a 1 menos A1 vezes Q elevado à quantidade de termos. Que eu tirando soma em evidência e A1 em evidência aí, eu saio com a fórmula da soma. 1 é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. E eu posso fazer também, em decorrência disso, a fórmula da soma dos infinitos termos. Quando eu tiver um número fracionário, uma fração realmente própria, né? Por exemplo, 1/3, 1/4, quando eu elevo essa fração a um número muito alto, ela tende a virar zero. Então, eu posso dizer que os infinitos termos vai ser A1 dividido por 1 menos Q. Então, com isso a gente conclui, né? Vamos então passar a correção das atividades da semana 2. A primeira atividade aí fala, considerando a PG, então dá uma PG, de cara a gente vai olhar aqui, determine sua razão. Para determinar a razão é só a gente pegar o segundo dividir pelo primeiro, ou o terceiro dividir pelo segundo, ver que número que está multiplicando. No caso aqui, se eu for fazer a divisão, dá facilmente para a gente ver que a razão é 5. E ele pergunta, a razão expresse o termo geral. Eu sei que o A1 é 3, né? Então, tá fácil aqui. O termo geral é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vai ser AN é igual a 3 vezes 5 elevado a menos 1. Depois, na 2, ele fala, escreva os 6 primeiros termos da progressão geométrica. A1, 2 e razão 6. Então, o primeiro é 2 e depois eu vou multiplicando por 6. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 6, 72. E até chegar no sexto termo. A 3, ele fala aqui uma progressão geométrica em que o primeiro termo é 10 e a razão é 15. Determine o termo geral, então aqui, ó, da sequência em função do seu primeiro termo e de sua razão. Então, eu tenho o A1 e eu tenho o Q. O A1 é 10 e o Q é 15. Então, é só jogar na formulinha do termo geral lá, eu vou ficar aqui a N é igual a 10 vezes 15 elevado a N menos 1. Depois, na letra B, ele pede os valores do quarto e do sétimo termo dessa sequência. Então, aqui, o quarto é só eu substituir N por 4, aqui na fórmula que eu achei. Então, vai ficar... E o 7 é só substituir N por 7. Então, o A4 vai ficar 10 vezes 15 elevado ao 4 menos 1, que é o 3, né?
Dá até para a gente fazer a continha, a gente acha aí 33.750. O A7, 10 vezes 15 elevado a 7 menos 1, que é 6. Então, eu indico vocês deixar expresso, subentendido aqui, sem fazer a conta, porque vai dar um número muito grande. Na 4, ele fala em uma progressão geométrica em que A1 é 3 e Q é 5, determine. O termo geral, em função aí, A1 é 3, Q é 5, nada me impede de escrever a fórmula do termo geral, vai ficar N igual a 3 vezes 5 elevado a N menos 1. O valor do sétimo termo é só a gente substituir nessa equaçãozinha que a gente achou, o N por 7, e aí a gente vai achar 3 vezes 5 elevado a 5, vai achar aí 3 vezes 3.125, que é 9.375. Então, o resultado aí. Na 5, ele dá, considere o padrão de construção apresentado pelos desenhos abaixo. Então, na etapa 1, eu tenho um quadrado, depois, com o lado 1. Na etapa 2, esse quadrado foi dividido em 9 quadrados. Então, aqui eu tenho 9, cada lado foi dividido por 3 aqui, congruentes, mesmo tamanho, né? Sendo 4 deles retirados, como indica a figura. Então, aqui, esses espaços em branco foram retirados. Na etapa 3, nas seguintes, o mesmo processo e repetindo em cada um dos quadrados da etapa anterior. Então, aqui, ó, vê que agora eu peguei 5 e passei a pôr aqui 5, os 5 que eu tinha aqui, ó, a etapa 2, ela foi dividida de novo em 9 partes, né? Então, ele quer na etapa 5 como que vai ser. Então, nessas condições, a área restante na etapa 5. Então, a PG, na divisão, eu vou sempre dividindo por 9. E nos quadrados preenchidos, eu vou sempre multiplicando por 5. Então, aqui, ó, eu vou ter o N sempre vai ser 5. No primeiro, A1 é 1 e Q é 9. Na segundo caso aqui, A1 é 1 e o Q é 5. Então, eu calculando aqui o quinto termo das divisões, eu vou achar 6.561. Já podia marcar direto a alternativa E aqui, né? Mas como pode ser que tenha meios de dividir, a gente não sabe se tem como simplificar, vamos achar o quinto termo aqui também, que é 625. Então, aqui, ó, lembrando que eu estou dividindo por isso, então vai ser a alternativa E aí, 625 dividido por 6.561. A sexta questão fala que para fazer uma aposta mínima na Mega Sena, a pessoa deve escolher 6 números diferentes em um cartão de apostas, com o número de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta formando uma progressão geométrica de razão inteira e positiva, né, gente? Porque senão eu sairia com um número negativo. Quais os números da aposta feita? Então, eu tenho que pensar aqui, ó, eu tenho uma PG, 6 termos de uma PG. Então, que termos são esses? Então, eu vou ter aqui A1 vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado e até A1 vezes Q à quinta. Olha bem que a última razão, o expoente dela é 5. Então, eu preciso de um número que, elevado à quinta potência, não dê mais que 60, né? Então, eu vou pensar aqui no 1, mas aí não daria números diferentes. No 2, aí o 2 à quinta é 32, é menor que 60, me serve. Mas 3 à quinta já é 243, ele não me serve. Então, a razão, pela dica que ela deu aqui de ser inteira, só pode ser 2. E eu não posso, o primeiro termo não pode ser diferente de 1, porque se eu multiplicar 32 por 2, eu acho 64, que é maior que 60. Então, o primeiro termo tem que ser 1, e os termos vão ser esses aqui, 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Então, é isso, gente. Com isso, nós terminamos a semana 2 do PET 4. Até semana que vem.